Bem-vindos a mais um episódio da Network Sales, o podcast que te conecta com negócios. Hoje a gente recebe aqui o Diego Rumilac, que é CEO e fundador da Luri, que é um conjunto de soluções digitais, funciona como um banco digital para ajudar o empreendedor, o empresário a ganhar espaço com segurança, com qualidade, com gestão do seu dinheiro, do seu financeiro, de forma totalmente digital e inovadora. Então, Diego, Isso aí. quero te receber hoje com muito carinho, né, para você falar um pouquinho para a gente sobre a Luri, a história da Luri. E, Bernard, mais uma vez, a gente com um convidado da Network Sales. Fala aí um pouquinho da Network Sales. É isso, Flávio. Então, estamos aqui com o Diego, CEO e fundador da Luri, né? Eu brinco com o pessoal, o que é Luri? Mais lucro, menos risco. É isso aí. É isso, Legal essa chamada aí. é Vamos isso, falar sobre isso. Resumidamente, é isso. é isso, é isso. Então, assim, mais um parceiro que passou aí na curadoria da Network Sales e a gente fez o convite e tá aqui para a gente falar um pouco mais sobre o ecossistema, né, Network Sales, o que é que envolve a Network Sales, como a Luri contribui dentro desse ecossistema. Ela tem uma importante contribuição, o Diego vai dissertar sobre isso aqui. Sem eles, a gente não poderia fazer muitas das coisas que a gente faz e não conseguiria conectar metade dos parceiros que a gente tem lá conectados. Eles são Show. peça-chave, são peça fundamental na vida do ecossistema. Show. É isso aí. E a Network 6 foi lançada no dia 16 de outubro de 2025. E quem ainda não viu, procura aí dentro do nosso material, que vai encontrar lá todo o lançamento, todo o ecossistema. Diego, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um É um prazer estar prazer aqui ter você aqui. cercado de amigos e agradeço muito o convite de estar aqui explicando um pouquinho do que a gente faz e o que a gente pode contribuir com o empresário brasileiro. Legal. E empresário que realmente precisa de soluções, conexões, né? A gente fala que a Network Sales é empresários trabalhando para empresários, conectados com um conjunto de soluções para que o empresário, do lado de quem sabe como é que é o dia a dia, que enfrenta o calor da cozinha, como eu gosto de dizer, pode ajudá-lo a prosperar, a desenvolver melhor o trabalho, a ter mais segurança, a ter mais qualidade. E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar Uhum. sobre a história da Luri, o que ela ajuda o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro do mercado. Só que a Luri é depois. Primeiro eu queria ouvir você, né? Você, Diego, qual que é a tua história? Da onde você é? Né? Como é que foi a tua experiência até você tomar a decisão e fundar a Luri? Daí Fala um é- pouquinho sobre o Diego. E é legal que você falou que eu vou falar sobre mim, mas pegando um gancho que você pegou importantíssimo, né? A gente está aqui fazendo soluções de empresário para empresário. Perfeito. E para falar um pouquinho de mim, o termo empresário, empreendedor foi um termo que eu reneguei em minha vida por muito tempo. Ah, é? É muito engraçado, cara, porque assim, eu cresci numa família a gente falava de comerciantes, né? Eram empresários, meus pais, meus avós, meus tios, e em algum momento eles sempre criaram algum tipo de comércio, negócios e assim vai. E como todo filho de comerciante e empresário, seu primeiro emprego é junto com os pais, né? Perfeito. Trabalhando com os pais tal, e Aliás, assim vai. situação, né, vivência, experiência que muitos dos que estão nos escutando com certeza está Com na segunda certeza. geração ou terceira geração da família e que viveu isso. Ia brincar na loja do pai, aí um dia começava a brincar no caixa da loja do pai, fazia tudo errado lá, registrava errado. Quem nunca fez isso? Eu vivi essa história, cara. A parte de brincar, eu confesso que foi muito pouco nas lojas. Quando eu tava lá dentro, muito pouco. Por exemplo, eu lembro, sei lá, 11, 12 anos, sendo responsável por fazer toda a rotina bancária dos meus pais. Porque meu pai, ele teve uma época que ele fazia. Ele tinha um box no Ceasa de São Paulo e na parte que a gente chamava de secas, né? Secos no Ceasa. Então, não era a parte de flores, nem frutas, né? E legumes. E toda terça e sexta ele estava de madrugada. Então, todo o recurso que vinha da terça e sexta, ele chegava cansado. Quem ia para o banco era eu. Era você. Então, esse contato com negócios a gente teve desde pequeno. Exemplo dos meus avós,
E exemplo dos meus pais, exemplo dos tios, exemplo de todo mundo da família, né? Então, quando você tem essa referência, você não tem jeito, você acaba se envolvendo muito em ser É natural, empreendedor, né? é natural. Natural. Só que sempre bateu um negócio na minha cabeça que eu queria aprender mais. Eu queria entender como é que as grandes empresas faziam, né? Legal. Então, eu me formei em ciência da computação e logo nos primeiros já consegui os meus primeiros estágios na área bem técnica, E, apesar de ter feito ciência da computação, para mim é uma capacidade analítica e técnica muito importante do desenvolvimento, que hoje é aquele negócio do connecting the dots, é muito importante para mim hoje, principalmente. Mas quando eu comecei a carreira profissional técnica, digamos assim, eu lembro do meu avô, muito pé da vida comigo. Falou assim, menino, larga esse negócio, toma aqui uma empresa para você tocar. Ele me deu uma empresa de serigrafia para tocar, só para vocês terem uma ideia. Eu tive Então, assim, uma serigrafia, cara. Olha que mundo pequeno. A gente tá falando, sei lá, 98, mais ou menos. Eu tive uma serigrafia em 93. Não, ele me levava para tudo Que lado. hoje não existe mais, né? Ele ficava inconformado que eu trabalhava para outras pessoas. Para ele, ou eu trabalhava numa empresa da família, ou eu montava meu próprio negócio. Ele me entregou esse negócio, eu falei que eu não queria porque eu não queria. E aí, a contragosto do meu avô, eu fui ser funcionário e aprender de grandes empresas. E trabalhei, e nesse início da carreira profissional... Quantos anos atrás isso, Diego? A gente está falando um pouco mais de 20 anos, está falando de 99... 26 anos, 25 anos. 99, 2000, mais ou menos por 25 anos atrás. E aí, no início da carreira também tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, o Grupo Orbital, na época era controlado por 3 grandes bancos, um deles era o Citigroup, Citibank, e hoje a Orbital faz parte do Grupo Cefanini, e ali eu fui entender como é que funcionava uma empresa grande. E aquilo para mim era o que eu queria. Eu queria entender como funcionava. Legal. Por quê? Porque eu sabia que tinha muito erro na empresa pequena, que a gente cometia por falta de conhecimento, por falta de entender de uma visão um pouco mais ampla do negócio. Aquilo que numa empresa grande é bem definido, porque você tem um profissional específico, como numa empresa grande, você tem o cara de processo. Então tem uma pessoa que cuida do processo. E na empresa pequena, o processo é feito no dia a dia. O cara vai inventando conforme o problema vai surgindo, você cria o processo. Numa empresa grande, não. Você tem um cara que pensa no processo, redesenha o processo, né? E no mercado financeiro tem isso, né? E eu fui trabalhar exatamente com isso. Com o processo, sem saber. Só para você ter uma ideia, Flávio, a empresa que eu trabalhava era controlada pelo Citigroup, um grupo americano, e era 98, 99, teve 98, 99, 2000, não lembro exatamente o ano, mas teve um grande problema aí no mundo que foi a quebra da Enron, que teve vários fraudes contábeis e várias Isso fraudes... mudou regras, mudou muita coisa contábil, né? Uma das regras no governo americano passou uma lei chamada Sarbanes-Oxley, que era uma lei que balizou, a SOX, né? Que balizou controles internos em grandes empresas de lá, então. Eu sei porque minha cunhada trabalha com isso, né? E é especialista SOX. Uhum. E empresas que têm listadas em bolsa, na Bolsa de Nova York, são obrigadas, elas são obrigadas a seguir regras contábeis. Uhum. E ela viaja por vários... Eu falo que ela é cidadã do mundo, ela viaja por vários países porque ela tem que auditar. Ela é um terceiro que hoje audita segundo essa normativa. Eu conheço por causa disso. E exatamente isso. Então eu cuidava de controles internos e um pedaço de segurança da informação, que eu estava na área de TI, mas era interno. Então eu fazia o que a sua cunhada faz, mas de maneira interna, não era terceirizado. Então eu preparava o caminho para quando chegasse a auditoria, opa, já está tudo ok. Mais ou menos isso, né? E numa instituição como essa, como a Citibank, a auditoria é uma área... Nossa, era... Na verdade, eu já vivi experiência de você estar num grande cliente e aí você está lá falando da parte comercial, né? Conversando com o cliente, trocando ideia, explicando a fatura do serviço, né? Que isso, que aquilo, aí entram uns caras na sala, senta ali na sala, assiste, dá bom dia, dá boa tarde, né? Ninguém é mal educado, mas daqui a pouco sai, aí a sala parece que dá uma relaxada, né? Exatamente. O cara da auditoria é o cara do... Mas é bem isso mesmo. O medo que um auditor fazia na empresa era tão grande que todo mundo se preocupava com... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então a gente tinha até um certo... também não podia botar medo nas pessoas, mas tinha certo
receio de como as pessoas iam receber a parte de controles internos na empresa. Enfim, isso aí foi um momento que foi um aprendizado muito grande. Você não, é o tipo de coisa que não tem curso. Não tem, a escola é dentro de uma empresa desse porte. Sim. E eu tive o privilégio de começar minha carreira numa empresa desse porte. E ali, segui minha carreira, né? Apesar de ter iniciado em ciência da computação, eu tinha um professor na faculdade que falava assim, né? Programador bom é aquele que você só passa a pizza por debaixo da porta. Então deixa ele lá parado, quieto, sozinho, só passa a pizza debaixo da porta pra ele não morrer de fome. Entendi. Entendeu? É isso. Eu fiquei pensando que será passar a pizza debaixo da porta, que eu sou comercial, né? Só passa a pizza Deixa o cara lá. ele tem o que comer e deixa o cara quieto que é trabalhando. Mais ou menos assim. Então, não atrapalha. Ele é uma... o programa, né, é um estereótipo, né? O programador bom é uma pessoa introspectiva e tal. Era isso que ele queria dizer, né? E eu nunca me via naquele caminho, né? Eu sempre gostei, até na faculdade mesmo, gostava mais da parte de negócios. Então, ir para a área de processos me deu uma visão um pouco mais ampla do negócio. E eu trabalhava numa empresa que era processadora de cartões. Então, ela processava, na época, você lembra bem, né? Cartões da Mastercard passavam na maquininha da rede, cartões da VisaNet passavam na maquininha, cartões da Visa na maquininha da VisaNet. Então existiam essas duas empresas de adquirência no mercado. Então que comandavam o mercado. Que comandavam, era um duopólio, basicamente. E eu trabalhava no grupo que da Orbital fazia parte do processamento do grupo da Mastercard. Então, ali eu fui crescendo e cheguei a cargo de executivo muito rápido, gerindo ali, fazendo BPO para operações de cartões, na época que teve a cisão do Unibanco e Itaú, e tendo 1.200 funcionários abaixo de mim para uma operação de cobrança e BPO de toda a operação de cartões do Itaú. Para quem não sabe, galera que está nos assistindo aqui, a BPO é a parte de processos, né? Que casualmente eu acertei sem saber, foi no chute, porque eu falo de processos, o Diego, porque isso fez a diferença. Eu também vim de uma família de empreendedor, meu pai era empreendedor, meu avô era empreendedor, também no comércio, meu avô tinha armazém, né? E aí quando você entra numa empresa grande, que você vê a área de processos, isso marcou para mim. Porque tem um cara que passa o dia inteiro pensando em como você faz melhor uma determinada atividade para você ir mais rápido, com menos custo, economizando recursos, né? E aquilo sempre foi para mim, não é o que eu gosto, né? Não é, eu gosto de vender, falar, conversar, bater papo no podcast, né? Mas eu fui descobrir que era uma coisa importante. Não, e é importante. Por isso que eu falo de processo. É importante. E a bagagem que isso gera, ele começa a gerar algum tipo de competência que deixa você perpetuar por outras áreas da empresa. Perfeito. Então, falando de melhoria contínua, como você comentou, que sempre está melhorando, nessa área de outsourcing, de BPO, né, que é Business Process Outsourcing, é terceirização de processos. E ali eram processos chaves para gestão de cartões, né? Então, nessas áreas, quando tinha problema em alguma operação, eu era responsável por uma área de meio que consultoria interna, que é assim, deu problema lá, leva o Diego lá para resolver. Então só me chamava quando tava problema. Então já viu, né? Quando chegava o Diego na operação, era porque os gerentes, as lideranças já ficavam de cabelo em pé, porque alguém me mandou lá para resolver algum problema que eles não conseguiram resolver. E sabe que, às vezes, as pessoas têm um paradigma que problema é uma coisa ruim. Né? E eu acabei aprendendo na vida que aonde não tem problema, você está morto. Né? Porque o único lugar que não tem problema é no cemitério. Exatamente. O empresário que não tem problema, morreu e não sabe, está moribundo aí, andando pelo mundo. Então, tem problema, tem vida. Acho que esse é o primeiro ponto. E viver essa experiência traz uma bagagem, né? Porque aí depois você vai aprender mais à frente, quando treinando equipes, assim, quanto mais você expõe alguém aos problemas, mais carga de conhecimento você dá para as pessoas, mais flexibilidade em entender soluções, combinar soluções. Então, para quem nos escuta, empresário que reclama do problema, para de reclamar do problema. Problema é vida. Se tem problema, a vida está acontecendo. Não precisava você tem que achar quem te resolver. ajude a solucionar. Exatamente. A gente brinca o seguinte, Faz que sentido isso? no mundo das empresas, né, do empresário no geral, a única constante é a mudança, e se não tem problema, não precisa dele ali. Perfeito. Então, são essas duas coisas que vão participar do resto da vida do empresário. Perfeito. E se não tiver estômago para, infelizmente, se não tiver estômago para tocar isso, é melhor procurar outro caminho. Exatamente. Não é o caminho. Exato. E, enfim, aí fui crescendo com
com várias competências distintas, analíticas, de processos, de negócios que eu fui desenvolvendo ao longo desse tempo. Trabalhei, inclusive, dentro do grupo Mastercard para Redcard também, por um período. Enfim, aí, só que aquela sementinha que o avô colocou, que vem da família lá atrás, sempre estava ali, sabe? Tava lá. Sempre estava lá. E, assim, não sabia. E quando você chega num patamar de executivo no mercado, é difícil você largar tudo e você, enfim, empreender, largar tudo para saber falar. Isso é muito difícil, nessa né? experiência, assim, você então teve uma trajetória, pelo que eu estou entendendo, assim, bastante ampla e durante muito tempo no mundo dos cartões. Porque o mundo dos cartões faz parte do empresário que nos assiste. Uhum. Todo mundo tem uma maquininha, todo mundo tem um cartão, todo mundo não sabe essa história, né? Eu queria vocês falar um pouquinho dessa tua experiência no mundo dos cartões. Quais foram os, sei lá, os 2 ou 3 grandes aprendizados, você lá do outro lado, nessa grande máquina que é as empresas de processamento, que continuam sendo, né? Porque, embora hoje todo o mercado digital, todas as regras do mercado digital, do Open Finance, do mercado financeiro, que abriram muitas opções, as grandes Visa, Mastercard são gigantes que estão no mercado. Fala um pouquinho como é que era o gigante enxergava o empresário, que é esse cara que nos escuta hoje, lá na ponta. Como é que era a sua experiência? Você teve esse contato? Como é que era isso? Eu tive muito esse contato e como é que eu vou dizer? O grande, pelo menos nessa época, mudou muito, tá? Mas pelo menos nessa época, eles sofreram muito com isso. Eles não enxergavam o pequeno e médio como parceiros no curto prazo. Então era mais ou menos, quer, não quer, Deixa. Entendi. E isso possibilitou criar concorrência e viabilizar outros negócios e atender uma massa de clientes que hoje estão correndo atrás do prejuízo. Perfeito. Então, por exemplo, PagSeguro, que foi uma grande empresa de meio de pagamento que cresceu atendendo os pequenos e pessoa física era uma heresia falar que você ia credenciar a pessoa física nessa época. Um médico, um profissional. Um médico, profissional liberal, isso não existia. Era muito difícil. Era CNPJ que tinha um faturamento mínimo e olha lá. Então, muito empresário, foi muito desprezado pelo mercado financeiro. Né? Eu acho que existe ainda hoje, claro que eles estão sofrendo. Né? A gente tem aí na nossa plataforma outros podcasts, né? Com o pessoal da Federal Invest, como a Levi Stamponi, que comentou conosco sobre o quanto o sistema financeiro tenta extrair o máximo que pode, né? Os bancos. Eu vi na Levi Stamponi no podcast, ele ficou, para mim foi forte, e dizer assim, ó, juridicamente, conceitualmente, são 2 CNPJ fazendo negócio, então você tem lá um banco que tem 4 bi de lucro, que está negociando com você que tem 50 mil reais de faturamento, juridicamente, conceitualmente, em pé de igualdade. Só porque CNPJ com CNPJ, isso não existe. Não dá. Né? Então, isso traz. Acho legal essa tua experiência de você estar daquele lado, naquele momento em que você via os grandões do mercado financeiro desprezando os pequenos, né? Estão pagando preço, mas essa é uma experiência importante. Né? Imagino que tenha sido importante na história que nós vamos conhecer da Luri mais à frente. Né? Com certeza, com certeza. Então, de fato, foram muito desprezados. Os empresários, para o mercado financeiro, para o grande player do mercado financeiro, eles foram muito desprezados, né? Então, essa experiência que a gente teve, que eu tive de visão de um lado, era, assim, eu só fui perceber isso de verdade quando eu estava do outro lado. Lógico. Quando eu estava lá dentro, jogava um jogo que eu entendia que era aquele, né? Que era aquele. Mas quando você está do outro lado, você percebe, nossa, cara, esse cara está completamente desassistido. Esse cara não tem ninguém do lado dele. Esse cara está solitário e não sabe o que fazer. E não sabe o que pode ter para ajudá-lo a resolver os problemas do dia a dia dele. E isso é muito o problema que a gente vê hoje, inclusive, né? A gente está vendo os números que foram divulgados lá no lançamento da Network Sales, no dia 16 de 10, acho que foi uma data importante, porque eu falo, né, Bernardo, que dia 16 de 10 de 2025 não foi só o lançamento de uma plataforma. É um movimento que começa com a Network Sales, de conscientizar o empresário, de criar um ecossistema de soluções em que o empresário sabe que tem outro empresário, né, preocupado e vivendo as dores que ele vive, só que especializado num serviço, num produto que ajuda ele a trabalhar melhor. E quando a gente junta todo mundo,
né? Essa conexão tem força. É. Né? Então, e eu acho ainda que os números mostram isso, o número de endividamento, os problemas que o mercado financeiro causa para os próprios empresários, tá aí. Os números são atuais. Então, eu queria destacar isso, porque isso traz na tua bagagem, na tua experiência, no teu conhecimento, tá do outro lado é importante. Isso aí. A gente consegue ter uma empatia e saber como empresário, de fato, pensa e precisa para te conseguir entregar soluções pensadas para eles e que atendam ele da maneira como ele precisa, né? Legal. E aí, cara, enfim, fui crescendo e eu tava com aquele incômodo e veio grande virada da minha vida. E aí, nesse período, como executivo, fiz pós-graduação, estudei fora do país, então me especializei. Então, todas as competências que eu poderia ter, que eu entendia que eram importantes para ser empresário, em algum momento eu fui construindo ao longo da minha carreira. Legal. E aí o grande ponto de virada, que eu sempre tomei umas decisões racionais, né? Eu tenho uma cabeça muito custo-benefício das coisas. Isso é bom para algumas coisas. Você é um cara analítico, né, Diego? Mas para outras é ruim. Só que aconteceu uma coisa que foi totalmente emocional. Que foi o meu grande virada aí, foi o nascimento da minha filha, cara. Isso aí me matou. Eu vou te dizer que muito de quem está nos assistindo, né, o casamento, o nascimento de um filho, muda a trajetória, né, muda a percepção da realidade, muda a visão do mundo, muda. Eu tenho certeza que tem muitos empresários que têm histórias parecidas com essa, de nascimento, um casamento, às vezes uma perda familiar, faz com que você vire a chave. Né? E eu lembro muito bem como é que eu estava vivendo, eu estava trabalhando, via praticamente, minha filha já tinha nascido, já tinha 1 ano e pouquinho, e eu, naquela fase de crescer, a criança está crescendo muito 1 ano e pouquinho, você, Bernardo, acabou de ter uma filha agora você vai começar a perceber isso. E eu só vi ela no final de semana, então toda vez que eu via ela estava diferente. Aquilo estava me matando, cara. E eu estava trabalhando muito e aquilo ali foi quer saber, eu vou planejar a minha mudança significativa de carreira, eu já desenvolvi o que eu tive que desenvolver. De conhecimento, competência, bagagem. Eu lembro, eu estava um pouco antes da minha filha nascer, eu estava na Babson College nos Estados Unidos fazendo um curso de empreendedorismo. Era um curso de extensão. É famosa. Assim. Isso. Um curso de extensão de curto tempo, mas eu lembro uma frase muito, muito clara do professor assim: vocês acham que vocês são empreendedores? Vocês não estão empreendedores. Sabe por quê? Porque vocês estão aqui na sala de aula. O empreendedor está lá fora fazendo. Você não está aqui estudando. Aquilo lá eu li, ele só começou a aula dando um tapa na nossa cara. Aí eu falei, tá, então realmente... O empreendedor de palco, né? É quase isso. Empreendedor de classe, de sala. Isso não é empreendedor, né? Então, assim, a gente sabe que... de novo, já estava com essa ideia há algum tempo matutando. Fervendo, que uma hora que explodiu. Aí não teve jeito, e aí eu tomei uma decisão de começar a empreender, tentei alguns negócios, quebrei alguns negócios, que faz parte disso daí. O empreendedor que tentou e não errou e não quebrou, vai quebrar. Porque isso aí é utopia. Eu falo que tem uma frase que eu gosto, que também, eu sou cara de frase, eu gosto de frase, eu acho que citações são coisas que me movem, me fazem pensar. E eu cito nos podcasts aí as frases, e tem uma que diz assim: só não erra o que não faz. Exatamente. O cara que não tá fazendo não vai errar. Aí, beleza, tá na zona de conforto, tá surfando na onda. Mas quem faz, quem arrisca, quem tenta de novo, quem quer fazer algo diferente, quem quer colocar a vida dele em jogo, quer o skin the game, né? A pele lá no jogo, vai errar, cara. Não tem como não errar. Exatamente. E aí, numa dessas vai e vem, idas e vindas, e tem um negócio ou outro, você quebra o negócio, você, enfim... tenta 2, 3 ao mesmo tempo, aí eu descobri que precisa ter foco, né? Essas coisas você vai aprendendo na porrada. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, de empreender no mercado que eu atuei a vida inteira, basicamente. Então a gente montou junto com inclusive, para a operação da Federal Invest, que foi a minha
proximidade do grupo uma subadquirência, Legal. que a gente atuou um bom O tempo. Federal Invest é um parceiro também. É um parceiro, Da Network Sales. A gente já fez um podcast com o Renato Junqueiro, CEO, contou a história dele. Achei uma história também brilhante. Aliás, todos os parceiros, né, Bernardo, que você traz aqui, que são, aí faz parte da plataforma, tem histórias, como a do Diego, como a do Renato. Legal, só para quem está nos assistindo aí, volta aí a fita. Lá atrás, né, tem um episódio aí em algum lugar, você vai encontrar da Federal. Vale muito Vai a pena. contar a história da Federal e tem coisas importantes lá sobre fluxo de caixa e tudo mais. Vale muito a pena escutar o Renato. O Renato é uma figura e tem muito que a gente aprender com ele. E desenvolvendo, né? E aí sempre foi montando uma operação de subadquirência na época que isso aí estava todo mundo engatinhando, né? Já existia alguns players, mas o mercado estava tentando entender como é que isso funcionava ainda, quais eram os diferenciais, porque começou a aparecer vários players, mas não tinha diferencial, era mais do mesmo. Quando você fala em vários caras de cartãozinho, máquina de cartão. Maquininha de cartão, quando você via em cima do empresário, tinha 5 máquinas de cartão e não sabia para que ele usava aquilo. Já viu isso? Para que você vai usar 5 máquinas de cartão? Você não consegue. Você não tem faturamento suficiente para atuar em todas aquelas. E aí você não concentra em nenhuma, então você não consegue ter benefício relacionamento zero. Relacionamento nenhum. Então você só tem a perder, na verdade, né? E aí a gente começou a identificar oportunidades que o mercado estava deixando de lado para atender esse cliente, né? Então, desde operações de crédito vinculados à operação de cartão, porque o mercado ele era muito existia o que a gente chamava na época de operações fumaça que os bancos faziam, mas era muito oneroso, somente algumas empresas conseguiam, não eram todos os empresários que conseguiam. E empresário no Brasil, dependendo do segmento, infelizmente, ele vende almoço para comer o jantar. E aí ele precisa ser fomentado, ele precisa entender como que ele usa o dinheiro dele de forma eficiente ou pega crédito de forma eficiente para poder alavancar o negócio dele. Perfeito. Então ali começou o grande momento. Tive outras oportunidades anteriores de empreender, mas acho que foi a primeira grande negócio. Essa operação a gente, antes da pandemia... E com conhecimento que você teve a vida inteira. Eu queria fazer um destaque aqui para quem está nos escutando, né? O Diego está comentando aqui, ó. Muitos empresários vendem o almoço para pagar a janta, ou vendem a janta para pagar o almoço, vivem no sufoco, e você ter do seu lado parceiros que te ajudam a entender melhor como funciona o mercado financeiro, entender melhor como você pode fazer uma gestão dos seus recebíveis, entender melhor como você pode fazer uma gestão financeira, né, que às vezes não é a especialidade do empreendedor. Eu digo que o empreendedor é aquele cara que sabe comprar e vender alguma coisa e que tem uma ideia de um produto que revoluciona ou que sabe fazer um serviço muito bem, mas muitas vezes deixa o caixa de lado, deixa a gestão financeira de lado e no final não é a falta de oportunidade que quebra uma empresa, né? É a falta de gestão financeira que quebra uma empresa. Então, eu queria fazer esse destaque para quem está nos escutando. Né? É um pouco disso que você está começando a falar, né, Diego? Exatamente. E aí, alguns anos depois, eu sempre sentia que a operação de subadquirência ainda faltava mais. Ainda faltava mais prestação de serviço, mais valor para o comerciante, que é o principal consumidor do produto de maquininha, né? É o varejo. Tava faltando mais coisas para ele. Porque, assim, queira ou não, o mercado brasileiro, ele é um mercado de crédito, né? Quem tem crédito, muitas vezes não precisa do crédito. A verdade é essa. E quem precisa não tem o lastro para... E aí, pensando no consumidor, né? Quando o consumidor até ele consegue, com muito sacrifício, conseguir um pouquinho de crédito, se ele puder usar esse crédito que ele tem com emergência, porque ele a reserva de emergência dele acaba sendo o limite do cartão de crédito. Perfeito. Ou um cheque especial, limite da conta. O que ele não puder usar dali e deixar para consumir e fazer as suas necessidades de consumo com outros métodos de pagamento é melhor. Então o cartão de crédito é um método importantíssimo, super válido e que é impensável que o empresário não tenha a possibilidade de receber de cartão. Sim. Mas tem alguns segmentos que
o lojista, o consumidor, se ele puder não usar o limite do cartão de crédito dele, de classes mais baixas, tá? E tiver uma alternativa para ele poder pagar com segurança e com eficiência para o lojista, ele consegue usar. Perfeito. Ele prefere usar. E o limite médio do cartão de crédito no Brasil é R$ 1.400. É. Dados da Abex, não sou do banco que estou falando, tá lá. 1.400, o médio. Então, qualquer coisa que acontece na família, ele consome o cartão para um remédio, hoje qualquer Limite do gripezinha, cartão qualquer hoje é coisinha que complemento de acontece, renda. É complemento de renda. É complemento de renda. Qualquer pessoa que adoece um filho, vai no médico, vai na farmácia, gasta Acabou. R$ 300 do cartão de crédito, acabou, o limite dele já foi um pedaço. E a gente não está falando que a gente concorda com isso. Não, A gente está não. só constatando É um fato. um fato, exatamente. É um fato. Mas esse fato é importante, né? O nosso cliente que está nos escutando, é importante ele ter esse conhecimento que o limite não é o que ele tem como empresário. O empresário tem um limite maior, mas o consumidor que entra na loja tem um limite baixo. Ou seja, isso vai restringir a capacidade de compra dele naquela loja. E outra, aquele limite que esse consumidor tem do cartão, me corrige se eu estiver errado, vale para toda a rede do cartão. Sim. Não é só para a loja dele. Aham. Então, ele compra em vários lugares e vai consumindo o limite. Então, isso restringe a venda do empresário. Exatamente. E a gente sabe que para o empresário, para o comércio em geral, a economia tem que estar girando. A bola tem que estar girando, senão esse cara, se deixar de girar, esse cara... Ele fecha. Ele fecha, exatamente. Enfim, e aí passou o tempo, a gente saiu dessa operação, passou-se mais alguns anos, e aí com essa coisa na minha cabeça ainda de conseguir trazer mais soluções para o empresário. E o vô lá queimando. E aí aquilo, já tive uma oportunidade de empreender com sucesso, tive erros, já tive oportunidade com sucesso, e aí surgiu a oportunidade da gente colocar esse projeto que estava dentro já remoendo há muito tempo no ar, que foi aí apareceu a Luri, né? Legal. A Luri, inicialmente ela começou como uma operação fechada dentro do Grupo Federa Invest. A Luri é uma empresa do Grupo Federa Invest, né? Como a gente já comentou aqui, a gente convida o pessoal a conhecer um pouquinho mais sobre a Federa Invest. Tem podcast aí, volta aí na fita, acho que você vai ver, é muito legal a história. Exatamente. Então, assim, a gente começou uma operação bem tímida, interna, para atender algumas demandas de crédito de algumas empresas. Então, Legal. A gente sempre usou a operação de conta digital, banco digital, ou todos os serviços agregados que isso vem junto, para viabilizar operações de crédito para os nossos clientes. Perfeito. Inicialmente, os clientes eram operações de B2B, então, assim, eram distribuidores, revendedores, pequenas indústrias, atacadistas. Então, o foco era esse. Só que aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que a gente tinha uma oportunidade muito grande de atuar no segmento de B2C, que é o varejo. O varejo. Então, assim, e aí é por isso que a Luri também não chama Federa Invest, ela tem uma parte, porque o perfil de clientes são distintos, mas com o objetivo muito parecido de gerar mais lucro, mais negócios, mais faturamento, mais resultado para o lojista, com menos retrabalho, com menos risco, com menos... perda. Então, daí que vem mais lucro e menos risco. Daí que vem eu gostei muito dessa analogia que o Bernardo trouxe, que entendo que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, Luri, mais lucro e menos risco. Fala aí, empresário. Você que nos acompanha, você que já é parceiro da Network Sales, você que é cliente de algum parceiro do ecossistema da Network Sales, qual empresário não quer mais lucro e menos risco na operação, seja ele qual for? Então, achei muito legal. Luri, mais lucro e menos risco. De maneira bem simplista, é para isso que a gente existe. Então, qualquer tipo de solução e qualquer tipo de vantagem que a gente possa entregar para o varejo, que possibilite ele faturar mais, dele ter menos perda, ganhar mais eficiência, a gente vai estar lá. A gente quer estar lá. É esse o nosso objetivo. Então, qualquer coisa que simplifique a vida do financeiro dele, porque a gente sabe que o varejo, aquele varejista que tem uma loja, duas... O cara que tem 30 lojas, ele tem um departamento financeiro,
ele tem com quem contar, às vezes ele não tem um CIO, ele não tem alguém desse porte, mas ele sabe que ele tem uma gerente equipe financeiro, que ele coordenador pode contar financeiro, cuidando do financeiro. Mas quando a gente pega um lojista que tem 1, 2, 3 lojas até, às 5 vezes... lojas, eu acho que às vezes é o marido financeiro, a esposa financeira. Eu conheço empresários que é a esposa financeira, eu tenho outros que o marido é financeiro e a esposa é o doidão de vendas, então a doidona de vendas, então é... E quando ele não faz tudo, né? Ele é o cara de vendas, ele é o financeiro, ele é o RH, cara de ele é o compras. cara de compras, ele faz a cobrança, ele faz tudo. Isso é muito, né? É muito. no Isso aí é a Brasil. realidade, É a realidade. desse empresário. Então, sabendo que existe esse multitask na necessidade ali do dia a dia do empresário, o que a gente conseguir para trazer, para simplificar a vida dele, simplificar a vida do financeiro dele, Legal. e evitando com que ele não tenha surpresas no caixa, que ele pegue crédito de maneira eficiente, que ele... e maneira eficiente, às vezes, não é o mais rápido, Sim. mas... Aliás, a gente aprendeu num dos podcasts aí, acho que foi no Levi Stamponi que falou, né? Ele fez um comentário assim, o banco, quando ele quer fazer o negócio com você, tem que ser naquele dia, aquele é o último dia, do último horário, como é que é? E se você disser, olha, Vou pensar. imprime pro meu advogado, não, manda pro meu advogado, não dá, só pode imprimir. E tem que ser na hora. Então, isso que você falou, assim, precisar da coisa rápida, não precisa ser rápido. Tá? Não pode deixar no momento que tem que ser rápido. Né? Às vezes, para o mercado de crédito, o mais rápido é o mais caro. É o mais caro, né? É o pior, né? Então, às vezes, e é isso que o lojista ele precisa entender e conhecer, e isso é uma questão cultural que a gente precisa desenvolver e faz parte do nosso trabalho, É isso. de trazer para ele soluções que ele consiga ter eficiência. A palavra é essa, eficiência na necessidade que ele tem de crédito e contratar de maneira eficiência, com custo competitivo, e mais que atenda a necessidade dele daquele momento, né? De forma simples. De forma simples. Fácil de entendimento, acompanhamento, né? Numa dessas soluções de crédito eficiente que a gente tem, que a gente acredita muito que é super eficiente, é a antecipação de recebíveis, né? O lojista, ele está acostumado a vender no cartão. Hoje ele está acostumado a vender no cartão e receber 2 dias depois. Isso. 100% da venda. Até porque é mais cômodo, né? Daquele monte de lojista que vai controlar o parcelado, a conciliação do cartão, tem que ter um funcionário para fazer isso. Exatamente. Porque senão vai perder dinheiro. No passado não era assim. E tanto é a realidade hoje, né? Porque existe empresa grande no Brasil, se você procurar na internet aí, empresa de conciliação financeira. Não vou dar propaganda aqui, até tem um amigo meu que trabalha lá, mas não tem propaganda. O ponto é, se existe uma empresa que vive grande no Brasil, que ela trata só de conciliar isso, cara, tem rolo aí no meio. É porque você tem que tomar cuidado com isso. Tem oportunidade e tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, o receber no dia seguinte, ele é muito bom, ele é importante, mas ele ter uma vantagem de operar crédito no momento que ele precisa, de fato, é o mais eficiente que ele pode ter hoje. Então, assim, Sim. O que é o mais eficiente? Eu tenho a minha carteira, eu vendi ali num crediário próprio, eu vendi ali, criei minha carteirinha. Um crediário parceiro seu. Exatamente. Você tem o crediário garantido também dentro do seu escopo. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho dos produtos, Legal. mas a gente pode entrar. O crediário garantido é um deles, que a gente viabiliza para o cliente ferramentas e soluções para ele ter o crediário próprio. Lindo. E por que ele quer ter o crediário próprio e não ele contrata uma financeira? A rentabilidade. Pra gente é óbvio, né? A gente que tem um histórico do mercado é óbvio, mas pro varejo ele não sabe. Não sabe. É muito mais... Primeiro que ele vende mais, Sim. porque o interesse de aprovação não é da financeira, é o dele. É dele. Né? Mas tu vai falar disso daqui a pouco, né? Volta lá. Beleza. Você está começando a falar das soluções, do trabalho que a Luri nasceu com esse objetivo. O objetivo da Luri é isso, é trazer soluções eficientes de crédito para esse perfil de cliente do varejo, no qual ele consiga contratar de maneira simples, rápida, transparente e que a gente consiga entregar para ele uma segurança de que aquele realmente é o melhor caminho para ele. Show, né? Ótimo. E com experiência, né, dos dois lados, né? Porque tem a experiência que você viveu lá no mercado de cartões, você trabalhou do lado dos gigantes, como a gente fala, e também a experiência de entender a dor do pequeno,
que muitas vezes não era atendido, nunca foi atendido. E acho que viver esses dois lados traz você. Agora eu sei como que eu posso atender aquele cara Exato. que não era atendido. Acho que esse é o ponto principal. E aí pegar ferramentas e métodos que os grandes usam e trazer para ele De forma De simples. forma simples é o melhor caminho. Legal, É o muito melhor legal. caminho. Show. Mas vamos lá então, vamos falar dos produtos, vamos falar Vamos um lá. pouquinho do que você faz. Ô Diego. Bernardo, algum complemento? Não, aprendendo, sempre aprendendo aqui. A gente acha que já conhece todos os parceiros, a gente acha que já sabe de tudo, que já viu tudo, mas sempre vem uma novidade. Fiquei muito impressionado com a carreira do Diego, não conhecia, desconhecia, é uma carreira muito forte, muito importante. Foi o degrau que você foi construindo para chegar hoje a CEO da Luri, né, Diego? Para ser um grande empresário aí de sucesso. É isso aí. Muito bacana a tua carreira. Obrigado. Legal. E aí, com a Luri hoje, o que a gente tem de soluções e produtos e serviços que a gente tenta entregar para esse cliente, né? A gente faz, de maneira bem simplista, né? É muito fácil dizer que a gente é uma conta digital, um banco digital, Sim. porque é fácil do cliente entender o que a gente faz. Mas a conta digital é o produto que, na verdade, abrir uma conta para o cliente é o produto que viabiliza as operações. Perfeito. Então a gente abre conta porque a gente precisa viabilizar via a conta outros produtos de crédito que Trazer sejam soluções eficientes pela para ele. conta. Trazer soluções pela conta, exatamente. Que legal. Então, antecipação de recebíveis é um deles, com o qual a gente consegue fazer antecipação de recebíveis, desde recebíveis que ele opera com B2B, com B2C, qualquer outra operação que ele tem, até a operação de crediário próprio. Legal. Né? A gente tem e aí a antecipação de recebíveis roda em conjunto com aí a nossa operação de boleto garantido, que é a operação de crediário próprio. Produtos de crédito com ou sem garantia para aquele empresário, utilizando, e garantia pode ser, às vezes garantia, o pessoal está falando assim, que é muito fácil encontrar na internet, né? É imóvel, pega aqui seu imóvel, tá precisando de 100 mil, pega o seu imóvel que vale 500, dá ele de crédito, levanta 200, lá. Esse é um caminho? Pode ser um caminho, mas não é só isso. Quando a gente fala de garantia, ele pode usar o próprio recebível futuro dele, toda a carteira que ele está operando, que ele está transacionando, que ele está vendendo dentro da nossa conta, como garantia para operações de crédito para ele. Legal. Então, isso é eficiente. E é um crédito que ele concedeu para outro. De repente, o outro pagador que tem crédito bom, ele usa o crédito do outro. Exato, porque aí a gente analisa não só ele como o tomador do crédito, mas como o pagador, que é no nosso mundo a gente chama de sacado, que é o sacado, como também para essa análise. Então, assim, o que vale mais é quem vai pagar o título ou quem vai pagar essa responsabilidade, ele tem condições de pagamento, do que o lojista. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma loja qualquer, né, um segmento qualquer, e eu vendo por Bernardo. Abro a conta digital na Luri, emito os boletos por lá, e aí funciona normal, recebo na conta, uma conta digital normal. Boleto, Pix ou o que for, não eu importa o posso instrumento. pegar o dinheiro que eu estou recebendo aqui e mandar para outro banco se eu quiser, para outros compromissos, funciona tudo normal. Paga Pix, as suas responsabilidades. Paga tudo. Mas aí eu vendi para o Bernardo. Então você está me dizendo se eu entendi. Eu posso nem ter todo o crédito. Essa que é a sacada. Nem todo o crédito, porque o meu tamanho, eu sou pequeno e tal. Mas o Bernardo, porque eu vendi, é um cara que tem bastante limite de crédito. Você olha para ele e diz, é ele que vai pagar o boleto? Então eu vou dar o crédito para mim em função da capacidade dele. Ou seja, eu ganho crédito usando o dinheiro dos outros. Exatamente. É isso. E olha que você levantou um ponto importantíssimo, porque assim, a gente já falou no comecinho, né? O empresário, infelizmente, vende almoço para comer jantar. Às vezes já está com limite de crédito tomado, às vezes, cara, venceu a conta de telefone e não pagou, para o banco ele virou bandido de um dia para o outro. E né? o banco, o score dele vai lá embaixo, eles só avaliam isso. A gente avalia muito mais. Então, não só essa. Às vezes ele deu uma escorregada, mas essa escorregada não é o único balizador para a operação de crédito dele. Sim. Então, é isso que a gente chama de crédito eficiente. Ele consegue ter outras alternativas de operações para atender a necessidade dele. Porque um grande banco no Brasil hoje, ele tem muitas operações acontecendo todo dia. Aí aquele cara de processos que a gente veio, falou aqui, né? Quem volta a fita aí, você vai ver do que nós estamos falando. Aquele cara do processo criou um monte de processo. Um monte de regra. Um monte de regrinha que todo mundo entra lá e importa quem você é. Lembrando que esse cara de processo que um dia eu fui, tá sentado no ar-condicionado e não tá vivenciando a realidade do lojista. Não sabe o que acontece no dia a dia do lojista. O único interesse dele é auditoria e dar resultado para a instituição. Acabou. Perfeito. Então, aí esse cara desenha um processinho, você entra nesse processo do grande banco,
Você preenche o requisito, tá bom, você atrasou o telefone, você é bandidão, tá mal. E aí já era. Exato, Né? exato. Parece, eu gosto de um termo que você usou num dos podcasts que a gente fez aqui, eu não lembro qual. Você diz assim, é como se você fosse um banco mais customizado, Isso. né? Você tem, você não entra no processo do grande brancão, não. Eu quero entender melhor a tua necessidade. De repente você está vendendo para uma outra empresa que tem crédito no mercado. Vamos usar o crédito dela para que você possa obter antecipação e recursos. É isso que eu estou entendendo? É isso aí. E aí, em conjunto, o crédito é uma solução e é simples de explicar, de entender para o cliente, pro lojista entender que ele precisa daquilo, né? Então, porque Quem não tem crédito no Brasil hoje não vende. Não vende. E não está errado, tá? É importante que ele se alavanque e pegue crédito eficiente para poder levantar o negócio dele. Perfeito. E lembrando, né? Só, pessoal, pegar crédito para negócio, para colocar no seu negócio. Não adianta pegar crédito para misturar pessoa física com jurídica na mesma conta. Perfeito. Você vai dar ruim. A fórmula do insucesso. Esse é a fala fórmula do dá um insucesso. recado aqui pra galera e fala assim, ó, crédito bom é aquele crédito que você pega para... Crédito bom é o crédito que você pega para colocar no seu negócio, para fomentar o seu negócio, fazer o seu negócio vender mais, crescer mais, ter mais bala na agulha ali para negociar com o fornecedor, para pagar à vista mais barato, comprar mais barato. É para isso que serve crédito. Crédito não serve para misturar a conta pessoa física com a conta da pessoa jurídica. Perfeito. E nem pagar dívida financeira. E nem pagar dívida financeira. Dívida financeira você se paga com capital gerado do negócio. Perfeito. Né? E contrata a Levi Stamponi, que é um parceiro nosso. Com certeza. Para renegociar, alongar esse negócio, taxa mais barata. Tô com dificuldade, tô só que a gente tem Network Sales, com certeza tem aí parceiros, soluções, de todo o leque de parceiros para poder atender. Bernardo vai falar no final um pouquinho do ecossistema, né? Foi lançado no dia 16/10/2025 aí. Excelente. Tá. Fala do crédito. Além disso, do crédito, a gente também tem. Lembra que eu falei que a gente facilita e ajuda a vida do financeiro dele? Então, imagina um lojista com 3, 4, 5 lojas, que ele, todo dia 5, dia 10, ele precisa pagar fornecedor, folha, comissão dos vendedores e não sei o quê. E ele é o fornecedor. Então, cara, de uma maneira bem simples, é a ferramenta que ele tiver. Desde digitar na mão ou ele ter uma planilha de Excel. Ele consegue fazer pagamentos em lote, ele consegue fazer transferências em lote, ele consegue fazer cobranças em lote dentro do nossas operações, do nosso sistema da Lure. Legal. Isso tem um nome, esse produto? É um produto? É um produto que a gente chama de pagamentos em lote. Isso aí, isso aí já é core do nosso negócio. Ah, que legal. É core da aplicação. Legal. É core da nossa Internet Banking. Então, dentro do Internet Banking, ele gerencia a carteira, isso é muito importante, ele gerencia bons pagadores, quem são os maus pagadores, como é que está a inadimplência dele, que isso é importante. Não adianta falar assim, qual que é a nossa inadimplência? Se você pegar para um lojista e perguntar a sua inadimplência, ele vai chutar um número para dizer que não sabe, normalmente. Já viu isso, né, Bernardo? Assim, e aí você conhece o segmento, você sabe que aquele número que ele chutou é irreal, né? Porque o varejo, tirando a operação de cartão, ele tem, não tem jeito, a inadimplência ela existe e a gente precisa saber lidar com ela. Olha, eu falo na experiência que eu já vivi aí na área de crédito, né, e eu sou comercial, mas experiência de crédito, diz assim, se você não tem risco, é porque não está vendendo. No Brasil, exatamente. Se não tem risco, você está perdendo uma fatia boa do mercado que vai dar um risco controlado. O problema é você vender com descontrole. Você vender de qualquer jeito, aí também é loucura. E tem gente que faz essa loucura. Né? Às vezes se desespera porque não tem uma gestão adequada, porque não tem um parceiro que faz esse critério de antecipação com recursos adequados e aí vende de qualquer jeito. Então, não tem risco, não está vendendo. Risco vai ter. Agora tem que administrar isso. É isso aí. E todas essas soluções, essas e mais novidades que estão por vir, e tudo que a gente recebe de feedback dos nossos clientes, é o que a gente quer trazer para ele como vantagem competitiva dele usar a gente em detrimento dele em qualquer outra operação. E quando você olha para o mercado de bancos digitais ou soluções digitais em geral, são poucas que pensam desta maneira, que pensam no lojista e que pensam no consumidor e que veem esse mercado dessa maneira, que ajude ele de fato a ter essas soluções, né? Então, assim, você tem essas soluções com um perfil de um banco convencional, mas normalmente são aqueles clientes que têm um faturamento acima de um valor, né? Faturamento um pouco maior.
o cliente do faturamento menor, o que eu estou falando de faturamento menor? Para o banco, 300 mil reais de faturamento mês é pouco. É pouco. É o cliente que tem um nome bonito que fala isso, é o cliente da plataforma. Isso. Você tem um gerente que atende, sei lá, 500 contas. Na minha época a gente chamava de PJ. Na época que eu atuava do lado de lá, o termo que interno era PJ. Então o PJ você bota aí na plataforma, Exato. o custo é mais baixo para o banco, a gente bota um gerente que você nunca fala, que tem um assistente que demora para responder, e quando ele te responde, ele está te oferecendo um empréstimo, que dentro do empréstimo você vai pedir 50 mil, tem que ficar 5 preso lá durante um ano, e você tira 45 com uma taxa que é absurda. E Cara, você sabe que você está falando de atendimento. E tem que estar ligado para isso, né, Diego? Não pode. O empresário precisa tomar consciência, sair do redemoinho, parar para refletir, né, como é que está a relação dele com o sistema financeiro, como é que está a relação dele com os bancos. Né, ele pode, ele precisa e pode se valorizar como empresário, porque ele gera emprego, paga imposto, coloca muitas vezes a pele dele no jogo, todo o dinheiro que ele tem para fazer aquela coisa funcionar, e aí ele topa com alguém que trata ele como mais um dentro de uma plataforma, que o carinha do processo botou, vou implicar com o cara do processo, né? Que o carinha do processo botou ele lá numa fila e é tratado como igual. Como todo mundo fosse igual. E não é. É isso aí. Exatamente isso. E você falou um ponto importante que pra gente é muito importante, que é esse atendimento do cliente também. Né? Hoje, eu tô vivenciando um dilema, vou confessar para vocês hoje, tá? A gente tem nossa equipe que faz a gente faz todo atendimento e atende todas as demandas dos nossos clientes. Essa equipe hoje atende do jeito que o cliente quiser falar com a gente. É por WhatsApp, ou é por telefone, ou é por e-mail, não importa. E nós estamos vivendo um caminho muito grande para atendimento mais eficiente, com inteligência artificial, para responder as coisas. E eu olho para aquilo e falo assim, cara, mas eu perco a impessoalidade do atendimento que eu quero pôr para o meu cliente. Então, quando eu tenho uma pessoa tentando entender de fato qual é o problema dele, porque o problema dele não é o problema do cliente A não é igual ao cliente B. Por mais que ele fale a mesma coisa, as causas são diferentes. Então, você tem que tentar entender o problema desse cliente para tentar chegar para ele com uma solução e resolver um problema que ele realmente tem. E eu ainda não descobri uma inteligência artificial, uma IA, pode ser que ele chegue lá, que faça esse perfil de atendimento. E o dilema que eu falo é, nossa, se eu colocar, eu perco a personalidade. Se eu não colocar, eu perco a eficiência. Então, a gente está hoje... E eu preciso ter um custo baixo para poder oferecer serviços adequados ao cliente. Então, esse é um dilema, talvez seja o problema que a gente vai ficar algumas noites sem dormir. E talvez seja aquele dilema que vai ficar muitas noites, ou talvez todas as noites da vida sem dormir, porque você vai ter alguém dentro da empresa que quer automatizar tudo, vai ter alguém que quer defender a pessoalidade do atendimento, que ela é importante. Mas eu acho que a tecnologia está avançando, a gente vai conseguir chegar, Diego. Não, eu também acho. Em algum lugar que você tenha um certo nível de pessoalidade, né, e ganhando alguma eficiência. Eu também acho, mas a pessoalidade ainda é importante. O caminho que a gente chegou até agora é usar a inteligência artificial para ajudar quem está tentando resolver o problema do cliente de maneira mais rápida, a pensar e identificar o problema de maneira mais rápida. Perfeito. Então, foi o caminho que a gente encontrou agora. Eu falo que durante muitos anos eu gerenciei equipe de vendas, né? E treinei equipe de vendas, sei lá, 3.000 horas de treinamento, então tenho bastante experiência nisso. E eu falo assim, cara, o vendedor às vezes não sabe a dor, ele parece um bebê, né? Sem depreciar nada, no sentido de se comportar. Ele grita, esbraveja, fala alguma coisa, tá? Você tem que traduzir o que ele está te dizendo, qual o problema que ele está te trazendo, para você então resolver. E eu acho que muitas vezes o empresário, né, que na maioria, que tem que fazer a empresa crescer, ele tem um perfil de negócios. Né? E muitas vezes ele precisa aprender a traduzir o problema. Né? Eu acho que isso é um ponto super importante que você traz, que cada um tem um desafio diferente. E às vezes um empresário, dentro da empresa, no ciclo que ela vive, na trajetória da empresa, ela vive problemas diferentes. Fazer esse diagnóstico bem feito, né, ter esse tempo, respirar e parar para fazer o diagnóstico
é fundamental para você achar o problema mais rápido, a solução do problema mais rápido. Uhum. Não, é isso Num mesmo. banco grande você nunca vai conseguir isso. Não consegue. Nunca. Então, essa pessoalidade que a gente tenta trazer para o atendimento, cara, é um diferencial nosso, porque qual operação de banco ou de conta digital ou qualquer um que você fala com uma pessoa de verdade para ajudar a resolver o que você tem? Porque problemas vão acontecer. Isso aí, dúvida eles vão ter, e o que está para atendê-lo e ajudá-lo a simplificar a vida financeira dele. Então, isso que a gente está aí. Ô Diego, estamos ao vivo, vamos fazer. Nós estamos gravando, né? Mas a gravação é ao vivo, a pergunta é ao vivo. A gente pode cortar depois se não gostar da resposta, mas eu vou arriscar. Vou botar fogo aqui, né? Com toda a tua experiência e a vivência já que você está vivendo na Luri, né? De atender os empresários, como que você vê quais são os principais desafios, 2 ou 3 principais desafios que o empresário tem hoje? Né? Eu gosto de fazer essa pergunta e eu ia até dando tempo para você pensar, porque muitas vezes o empresário está escutando nosso podcast. A gente tem aqui um método de usar o podcast curto, porque a gente sabe que Pouco tempo? O empresário tem pouco tempo, ele tem que achar a solução de tudo que ele está vivendo. Né? E às vezes o empresário, quando a gente traz uma característica, a gente vê. Né? Então, o empresário que não se planeja financeiramente. Cara, é comum acontecer isso. Então, quando a gente traz 1 ou 2 problemas que você vê recorrente, ele se enxerga. Ali diz, putz, isso está acontecendo comigo. Né? Eu não tenho risco na minha empresa. Eu me orgulho de falar isso, tá? Mas então você não está vendendo. Porque quem não tem risco não está vendendo. O risco é parte do negócio. Claro que tem risco. O ruim é quando você não administra o risco. Esse é um ponto. Se a prefeitura fizer uma obra na rua que ele está e fechar a rua, olha o risco que ele tem. Parou de passar gente na porta na loja dele. Isso é um risco, cara. E é um risco. E vou te pequeno, dizer, mas E vou te dizer uma coisa. Você lembra quando a gente trouxe aqui o convidado da Punch, que ele trouxe que existe seguro para esse tipo de risco? Eu não sabia. Né? Lucro cessante. Lucro cessante. É verdade. Existe seguro para lucro cessante, que é um parceiro da Network Sales, que trouxe isso. Olha, a prefeitura reformou a praça que está na frente, o corredor do ônibus, que é muito comum, na frente interrompeu e o seu lucro caiu. Você tem seguro para isso. É uma coisa imprevisível. Mas se ele não sabe que isso existe, ele vai quebrar. Olha, Flávio, 2 ou 3 coisas que você vê. Eu vou dizer 2 ou 3 coisas. Que se repetem. E elas se repetem e eu tenho certeza que todos os empresários já escutaram isso, mas eu vou dizer um pouquinho diferente. Primeira coisa delas é custo. Não tem jeito. O empresário precisa organizar e cortar custos sempre. Isso faz parte da rotina dele. Isso não é uma coisa que você vai ver quando ele não consegue mais pagar a conta. É uma coisa da rotina. Sim. E como é que ele transforma isso em rotina? Cara, só tem um jeito de transformar isso em rotina. É ele sendo responsável por anotar, escrever. Mas anotar é pegar esse papel, não é jogar na planilha de Excel ou pedir para alguém lançar uma planilha de Excel. É ele ter a cabeça de pegar esse papel e uma caneta, escrever aqui, hoje eu paguei tanto de frete. Drop esse papel, dia tal, jogado na... Aí, opa, hoje eu fiz não sei o que lá, paguei mais tanto. Se ele começar a escrever, o fato dele pegar e escrever as despesas e começar a escrever despesas de 1 mês, 2 meses, 3 meses e fazer isso de fato... Tem um poder de eficiência para ele entender o negócio dele muito maior do que qualquer planilha. Perfeito. A gente fala... Eu vou falar umas bobagens às vezes aqui, tá? O Bernard pode? Você tá me contratando aí para conduzir, eu, de vez em quando... É que não é bobagem, né? Eu falei aqui, eu gosto de frase, citações. E uma vez eu ouvi de um gerente meu dizendo assim, custo é igual unha. Você tem que cortar toda semana. Porque ele cresce sozinho. Então, quando você bota isso como uma filosofia, empresário, custo é igual a unha. Cresce todo dia, você tem que cortar. Uma vez por semana você tem que olhar lá e fazer Diego, eu tenho quase 20 anos de experiência na área comercial, né? E eu comercializei subadquirência por muito tempo. Cara, é incrível. 99% dos empresários que eu batia na porta e perguntava, qual a tua taxa do cartão? Cara, não sei. Ninguém sabe. Não sei.
O problema é Ou que, fala uma taxa e você vai fazer a conta, não é. infelizmente... Também. Não estamos falando mal de ninguém. Sim, sim, sim. O que nós estamos É a realidade, trazendo é fato. É a realidade. características que É. acontecem. É a Se realidade. você não é esse empresário, tá ótimo. Agora, se você se enxergou, não leve como uma crítica, leve como um alerta. Né? Todo esse alerta é um presente pra gente compartilhar. Eu lembrei disso porque, por exemplo, às vezes o cara tá ali escrevendo, como o Diego colocou aí, o exercício, né? Pegou o papelzinho, isso aqui foi, eu gastei isso, eu paguei isso. Só que ele esquece de pagar, de colocar na listinha dele esse custo que ele teve com a adquirência, entendeu? Mas é aí que tá. O fato dele escrever, ele vai começar a perceber, peraí, eu gastei, Mas tá faltando. tá faltando coisa. Ele vai ter que caçar o que tá faltando. Perfeito. É um exercício importantíssimo para ele. Você tá época de antigamente. Cara, época de antigamente, escrever no papel. Mas o objetivo não Mas é é você só- controlar na unha. O objetivo Não. é você fazer o exercício mental, Mental. Tomar de consciência. tomar consciência e entender que, cara, peraí, esse custo aqui, mês passado, não estava tanto alto assim, por que aumentou? E depois, Diego, eu tô entendendo que aí ele pode contratar a Luri para automatizar isso, para organizar esse fluxo de pagamentos, mas aí ele sabe, Ele sabe, com ele consciência, tem, com clareza, como ele- que funciona. o empresário precisa ter a propriedade de todos os Muito custos legal. de tudo que ele tem. Acho que esse é o primeiro ponto. Muito legal. Segundo ponto, eu não vou falar que ele tem que vender mais, porque ele sabe que ele tem que vender mais. Isso aí, vamos tirar assim, porque eu acho que é o que ele mais persegue hoje. Perfeito. Acho que uma das... Deveria, né? Deveria. Ou pelo menos deveria. Se ele está com vontade de vender mais, já começa como um ponto importantíssimo. Se ele não tem vontade de vender mais e está acomodado com aquele faturamento, com aquela lá, vai dar ruim. Vai dar ruim. Uma hora ele vai sofrer um aperto e aquilo lá, ele não pode se conformar com o volume de faturamento dele, a venda dele, mesmo que seja uma loja tal. Mas uma coisa, não é sobre isso que eu queria falar. O que eu quero falar é muito caro fazer o cliente entrar na loja, falando de varejo. Sim. É muito caro. É caríssimo. Então, não é o custo da fachada só, não é o custo de você ter aluguel. uma rede social. Cara, assim, é muito caro você manter aquilo ali. Uma vez que o cliente entrou na sua loja, não dá para perder venda. Não dá. Cara, Não perde essa essa oportunidade. frase, Cara, essa isso frase. pra mim, eu já vi muito, eu já peguei na época de adquirência, então assim, eu até conversei com o Bernard, para ter propriedade de alguns processos, eu vou lá e faço. Não Sim. importa qual é o processo. Então, eu já cheguei a vender também, né? Então, uma vez, uma loja de lustres, eu tava em São Paulo. Ele só teve a formação técnica porque ele é vendedor, cara. Não, uma vez eu tava na loja de lustres, eu tava lá, o empresário tava no caixa, tava culpado, não queria falar comigo. Sabe quando você percebe que ele tá querendo fugir de você, mas ele tá lá. E eu tô tranquilo. Aí entrou uma mulher, perguntou o preço do lustre e saiu. E foi embora. Nessa hora eu falei, ô, você acabou de perder uma venda, cara. É. Olha aqui, tá vendo que você perdeu a venda porque você não teve uma proposta comercial boa pra ela, de parcelar, de entender o que ela precisa, disso lá. Aí ele parou pra me escutar, né? Então assim, cara, o cliente Nossa. vê isso muito, o lojista, o cliente entrou, é muito caro fazer o cliente entrar na loja. Não pode Mas sair. uma vez que ele entrou, Não pode meu deixar ele amigo, sair. não pode deixar E ele sair hoje sem eu acho fechar o que negócio. tem duas coisas que eu quero comentar sobre isso. Que eu acho Fechar que... negócio, às vezes, não é pagar naquela hora, mas é pelo menos ele entender que, cara, assim, ó, me dá aqui o seu WhatsApp. Cara, você fazer um contato com ele, você trazer ele pra cima, você trazer ele pro seu lado. Vender, mesmo que seja a prazo, você vai receber de algum jeito. Exato. Tá? E esse episódio que você falou me remete a duas coisas. Primeiro, no mundo de hoje, que tudo está no celular, tá? Muitos consumidores, mas muitos consumidores pesquisam antes de sair de casa. Ele tem o poder de... Tem o poder. Agora, se ele pesquisa antes de sair de casa, ele entrou na sua loja, esse cara é mais raro ainda, porque se ele sair da loja porque não teve uma opção de pagamento, uma solução, ele não volta mais ali. Ele vai buscar em outro lugar e naquela pesquisa que ele fizer de novo e aparecer a sua loja, ele diz, lá eu já fui e não tive o que eu precisava. Consciente ou inconsciente? Eu acho que esse é um primeiro ponto. O consumidor de hoje. Deixa eu só trazer um outro ponto. E aí eu queria fazer um convite para quem está nos escutando para explicar e escrever no papel, como você falou, que eu acho que às vezes é importante escrever no papel sim, quantas vezes você ouviu de um cliente seu lá dentro da loja, quando você perguntou o que ele precisava, ele disse assim, não, eu só estou dando uma olhadinha.
Clássica. bom. Quantas Clássica. vezes eu vi isso? Só tô bom. dando uma olhadinha, muito obrigado, vira e vai embora. Uhum. Agora me responda, quantos desses caras foram embora sem falar nada pra você, mas não tinha uma opção de pagamento que ele precisava? Você não vai saber nunca. Assim, às vezes, o cliente, o processo de venda, não é só você dar o preço e esperar que ele vá pagar. Nós homens, né, pelo menos eu sou assim, na hora de vai comprar roupa, as mulheres não, mulheres querem experimentar, testam, veem lá. Nós, quando vamos comprar roupa, já está mais decidido. Eu quero aquilo e vou lá comprar. Né? É um pouco diferente. Então, assim, precisa entender qual é o momento do cliente, é claro. Sim. Mas, uma vez entendido, se não for aquele momento, você precisa capitalizar ele para você de alguma maneira. O cliente entrou na loja, ele precisa ser seu de alguma maneira. Você precisa captar um WhatsApp dele, você precisa captar um celular, você precisa um e-mail. Ah, não quero... o que te atende? Fica tranquilo, não tem aqui agora, mas me dá seu celular que eu vou te passar uma mensagem. Perfeito. Assim que eu tiver. Cara, vendedor bom faz isso. É Fica isso. no pé do cara. E é sempre lembrado. Sem dúvida. E é sempre lembrado, porque o cara não converteu agora. Por isso que eu estou dizendo, uma vez que o cara entrou dentro da sua loja, talvez ele não tenha entrado com a intenção de comprar, talvez só ter uma nova proposta comercial, uma nova proposta de pagamento não seja tudo que ele precisa, mas ele vai transformar no momento certo. Ele lá vai na lembrar de frente. você pelo interesse, né, pelas opções que você tinha. E a gente viu isso com o nosso parceiro também da Network Sales, que é o pessoal da Apple Fi, que faz tráfego pago. Uhum, O que eu aprendi com esses caras? Que o mundo hoje é o mundo da atenção. uhum. Você vai postar lá uma chamada da sua loja, né, um videozinho de 1 minuto da sua loja. Quando esses caras analisam, você olha os 3 primeiros segundos, veja bem, os 3 primeiros segundos, se você perder a atenção do seu cliente, ele já passa aquele reels para frente, E já é. aquele vídeo e vai achar outro lugar. Exatamente. Então, às vezes a gente vê, e aí quando a gente, né, falou com a Apple Fi, ele trouxe esse aprendizado pra gente. Para mim, pelo menos, né, que eu também tenho loja. Né? Uhum. Eu tô aqui falando como Network Sales, faço parte de uma empresa de crédito, também tenho loja. Eu sei como é que é o dia a dia da loja. E às vezes a gente faz um post lá que a gente acha que é... Mas 3 segundos. 1, 2, acabou. O cara foi embora, esse cliente. Então, o que eu quero dizer com isso? O mundo hoje está muito voltado para a atenção. Uhum. Se esse cara entrou na sua loja, você ganhou toda a atenção dele, porque ele está lá dentro da sua loja. Não tem, essa atenção Vai vale perder mais porque do que qualquer você não reels, tem qualquer- uma conta digital que te permita ter serviço, Aham. você não tem um produto que tem uma Você opção não de venda. Exatamente. E aí, uma Gente. vez que ele entrou, meu amigo, sentou na sua mesa, você tem. Cara, não adianta, não dá pra ser engessado. Ah, isso aqui é à vista ou isso aqui em 3 vezes. Mas você pode pagar. Cara, não, mas eu quero dar X de entrada e parcelar o restante. Faço. Ah, não sei o quê. Eu quero parcelar a entrada no cartão e o restante no boleto. Faço. Eu quero. Cara, você não Tem pode. que ter todas as opções. Tem que ter todas as opções. E às vezes, o empresário, o que é. E aí que vai o negócio de escrever. Porque quando ele cria todas essas opções, ele sabe qual é a melhor opção para ele, porque ele vai começar a fazer conta de cabeça. Ah, eu não faço conta de cabeça, sou ruim de matemática. Você vai fazer conta de cabeça na hora que você começar a exercitar e entender esses métodos. Porque, Legal. cara, você não tem jeito, você não pode perder o cliente. Você tem que fazer ele pagar para você da maneira que for. Ah, uma frase que eu escutei esses dias, né? Tudo bem, hoje tem muito pouco cheque no mercado. Na época de comércio dos meus pais, o que mais tinha é cheque rodando para cima e para baixo, e cheque era dinheiro, né? Mas aí tem aquela velha história, né? Não aceito cheque. Não é que você não aceita cheque. Você aceita cheque, você não aceita calote. Isso. Mas quem coloca essa frase é o cara que tomou calote. O que ele não quer o calote, ele não quer o cheque. Já sofreu. É mais um instrumento. Mas tem solução. Tem Tem solução. solução. Tem solução para E isso. vocês têm parceiros que fazem solução para Com isso, né? certeza, E tem fazem parceiro. antecipação, vocês também com isso. A gente faz antecipação, não importa o método de pagamento, com qualquer parceiro que a gente traga para poder viabilizar a operação de crédito dele, desde ser a nossa operação de crédito com multicrediário, que é um grande parceiro nosso, desde a operação de cheque com a multicheque, não importa qual que é o parceiro que a gente consiga viabilizar, mas a gente consegue viabilizar um método de Legal. pagamento para ele e ele conseguir entender que aquilo é o melhor caminho e o mais eficiente para ele operar naquele Muito momento. legal. Então, assim, cara, eu tenho certeza, cara, é melhor ele ter um cliente que viabilizou o cliente, virou cliente dele e que ele pagou parcelado e pagou numa maneira que ele desenhou ali para ele, que atendeu a necessidade dele e ele levou a mercadoria, do que não ter o cara.
Perfeito. E vocês estão aí, né, na retaguarda como suporte Para ajudar para ele a fazer isso. fazer isso, ajudar nessa gestão. Então, Legal, olha. qualquer loja que fizer essas duas coisas que a gente comentou aqui, cara, Vai ter sucesso. eu tenho certeza que em curto prazo. E veja, não é. E o que é legal é que a gente está falando de experiência de umbigo no balcão. Sim. A gente não está falando de coisa que ele pode fazer de verdade. A gente não está falando de coisa assim, ó, você tem que aumentar a sua venda, você tem que. A gente não está sendo subjetivo aqui. Cara, se ele aplicar esses dois exercícios, eu desafio um lojista que aplicou esses dois exercícios durante 3 meses que ele não teve sucesso. Muda o modelo mental. E a gente viu no lançamento da Network Sales que aconteceu no dia 16/10, e o Bernardo vai falar já sobre o ecossistema. A gente viu, né, na sua apresentação você trazendo soluções e viu em todo o ecossistema, né, como que você tem ferramentas e mecanismos para você atrair cliente, vender mais, cuidar do seu fluxo de caixa. Então, esse conhecimento e ter do lado alguém que é empresário como você, né, que sabe a dor do empresário. A dor no sentido de desafios, porque você tem alta carga tributária, você tem juros exorbitantes que o Brasil está vivendo hoje. Isso faz com que a inadimplência do consumidor aumente, você diminua a sua venda. Então, tem que ter alternativas para que você possa vender mais e fazer seu negócio prosperar. E Diego, a gente tá com um costume de alongar, né? Que conversa boa vai rendendo, mais de uma né? hora que a gente tá trocando ideia. E eu queria ir para algumas considerações finais. Antes de você entrar no teu pitch final aí, você fala um pouquinho, finalizando a Luri, eu queria que você, Bernardo, comentasse um pouquinho sobre o ecossistema da Network Sales e o que tem lá, para que as pessoas que estão aqui hoje assistindo o nosso podcast saibam que a Network Sales não é só um podcast, é sim um ecossistema de empresários que têm soluções que ajudam o varejo a crescer, ajudam outros empresários a se fortalecer e prosperar também. Perfeito, Flávio. No dia 16 de outubro, a gente lançou, de fato, a plataforma, né, o ecossistema. Eu chamei de um novo movimento. Um novo movimento, boa. É isso. E lá, o que é que a gente mostrou para o empresário? Hoje, muitos empresários têm dificuldade de colocar o cliente dentro da loja. Eles gastam muito e o cliente não entra dentro da loja. Então, assim, a gente tem um parceiro, que é a AppleFi, que traz o cliente para dentro da loja de forma moderna, de forma rápida, de forma digital, tráfego pago. Entendeu? Esse movimento tá aumentando muito a nível mundo, né? Não é nem a nível Brasil, é a nível mundo. Então, assim, o digital hoje, se você tiver um digital bom, entendeu? Uma empresa boa que entenda de fato, estratégico, e capture lá nos 3 primeiros segundos o cara e depois leve ele até a tua loja, seja física, seja virtual, você vai ter sucesso. Só que aí, Diego, o cara entrou na tua loja, beleza. E aí? Eu não tenho limite no cartão. Tô dando só uma olhadinha, perdeu a venda. Depois eu volto. Não volta. Entendeu? Aí você tem parceiros como a Multicreto, que aí ela tem diversos serviços e produtos. Cheque para terceiro, boleto digital, carnê. Eles lançaram agora o Pix Parcelado Garantido. Bernardo, eu já vi Pix Parcelado Garantido no Brasil. Não viu. Exatamente. Porque 1 mais 3 de 15 em 15 dias não é Pix Parcelado Garantido. Exatamente. Entenda isso. A Paycheck, que é esse produto do Grupo Multicreto, é 0 mais 12, com a primeira para 30 dias. Então, assim, isso sim vai trazer negócio para você, empresário. A gente tem também a Multidecision dentro do ecossistema, que é uma empresa que faz parte do Grupo Multicreto, que cria motores de decisão. Você é um grande empresário, um grande varejista, e você quer conceder crédito de forma própria, e você quer colocar as tuas regras, você quer colocar os teus birôs, enfim, você quer colocar toda a sua expertise lá em jogo. A Multidecision organiza isso para vocês. Eles volta lá no vídeo do lançamento da plataforma, você vai entender um pouco melhor o que é que eles fazem. E aí, a gente trouxe esse cara para dentro da loja, a gente conseguiu fazer a venda, só que o empresário precisa de fluxo. Ele precisa antecipar parte desse recebível. O que é que ele faz? Quem ele vai buscar? A gente tem um Grupo Federal Invest junto com a Luri, que está aqui o Diego Rumilac, sócio fundador da Luri. Então, assim, eles conseguem ver uma forma de ajudar você, empresário. E só lembrando, não é dinheiro para torrar não, viu? É dinheiro para você investir no teu negócio. É dinheiro para você
crescer, entendeu? Pelo amor de Deus, não vai para a Europa, nem para a Disney, nem troca de carro. Essa não é a finalidade do Grupo Federal Invest e da Luri. Aqui é para você, de fato, gerar crescimento. Tô com uma oportunidade ali com um distribuidor, um fornecedor, ele tá dando 50% de desconto para eu pagar à vista. Cara, vai lá na Federal junto com a Luri, pega essa grana e compra com 50% de deságio. Compra com 50% de desconto, entendeu? E Então, aumente seu lucro. e aumente o seu lucro. Essa é a ideia do negócio. Bernard, quem é Federal Invest, quem é Luri? Quase 32 anos de mercado. Eles estão chegando aí nos 32 anos de mercado. Então, assim, a maior franqueadora de fomento do Brasil. São mais de 110 agências aí espalhadas de norte a sul do Brasil para te apoiar em relação a isso. Beleza. Colocamos o cara dentro da loja. Ele conseguiu Vendeu mais vender. porque tem crédito. Ele conseguiu antecipar o recebível, aproveitou uma oportunidade no mercado, só que ele tem uma dívida ali no banco que está consumindo ele. Tô Entendeu? deixando ele dormir. Não está deixando ele dormir. Ele não tem expertise, ele não tem experiência. Ele é comercial, cara. Ele não é renegociador de dívida bancária. A gente tem um parceiro que faz isso, que é a Levi Stamponi. Ele vai proteger o teu patrimônio, ele vai proteger o teu negócio e ele vai fazer um trabalho de alfaiataria. Ele vai entender o teu problema, a tua dor e vai costurar ali vários produtos. Não é só um produto, ele vai costurar vários produtos para te atender, empresário. Beleza, a gente fez tudo isso, fez todo esse caminho, só que aí tua loja pegou fogo. Foi feita uma obra da prefeitura na frente da tua loja. E aí, como é que você resolve essa bronca? A gente tem a Punch Seguros, mais de 30 anos de mercado, e ela vai levar soluções para você, empresário. Tem o lucro cessante, tem o seguro patrimonial, tem o consórcio para você alavancar a tua empresa. Então, assim, são várias formas, vários jeitos que você tem de ficar protegido junto com as soluções da Punch. Escuta os nossos parceiros, entre em contato com a gente tem um site www.networksales.com.br, entra lá, vê o parceiro. Uma dica, Flávio e Diego, fala com todos, escuta todos, ouve pelo menos uma Houve proposta. lá o dia, Olha o filminho aí, lançamento. né? Olha o movimento que a gente lançamento. começou. Exatamente. Lá ele vai trazer alguma proposta, alguma solução que vai encaixar dentro do teu negócio. Só para fechar aqui da minha parte, Flávio, Diego. Desculpa, eu Não, quero complementar, que eu vi na minha colinha aqui, que também tem um núcleo de educação. Que Perfeito. tem consultoria financeira, tem consultoria de vendas para construir a máquina de vendas, ou seja, ele Perfeito. trouxe o cliente para o Leapify, o vendedor vendeu mais um pouquinho do que o consumidor queria, ou seja, eu tenho uma máquina de venda dentro da loja, crédito na Multicrédito, que eu entendi, antecipa pela Luri com a Federal, renegocia tudo que está pendurado lá com a Levi, garante que teu patrimônio está crescendo, vai ter que abrir uma loja nova, faz antecipação com a Luri e com a Federal para você comprar mais barato. A loja nova não pega dinheiro no banco, faz um consórcio para você, em vez de pagar 5% ao mês, você paga 15% ao ano. Né? E aí tem um núcleo de educação que vai chegar aí. Legal. Essa é a novidade, Flávio. Pra Você fechar. já adiantou aí. A gente Spoiler. o spoiler. A gente tá criando A gente entendeu que tudo isso ainda faltava algo dentro do ecossistema. E aí a gente trouxe um parceiro de peso que vai abrir esse núcleo de educação, que é o Felipe Junqueira. Ele tem uma empresa chamada Números Falam e ele está ajudando empresários que já estão com produtos contratados da Network Sales, do ecossistema, e ele está ajudando esse empresário a se organizar. É uma consultoria financeira inteligente. Ponto. Perfeito. Entendeu? Tem empresário que ele nasceu para o comercial, ele não nasceu para o número. Uhum. Tem empresário que nasceu para o número e não nasceu para o comercial. Então, assim, se você é um empresário que nasceu para o comercial, que isso está na tua veia e que o fato de analisar, estudar, entender o número te atrapalha, tira a tua energia, tira teu sono, cara, contrata Números Falam, entendeu? Ela é especialista nisso, muita experiência de mercado, muita bagagem, então assim, não E tenho muito mais dúvidas. barato que um funcionário fazendo isso. Muito mais barato. Muito bom. Muito mais barato. Consultoria de ponta. Muito bom. Diego, quero te agradecer Eu que aí a agradeço. sua participação. Manda a tua mensagem final. Obrigado por essa aula que você trouxe aqui sobre gestão financeira, sobre esse conhecimento. Eu fiquei muito impressionado com a tua trajetória, de a vivência que você teve nos grandões. Eu falo lá nos grandões. Isso eu acho que trouxe uma bagagem para você, principalmente em olhar para o mercado e enxergar que
o pequeno não era tratado e como que eu posso tratar esse pequeno nascendo a Luri, que mais lucro, menos risco, adorei isso. Achei sensacional. Muito obrigado pela tua participação, disponibilidade. Dá tua mensagem final aí pra galera. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aí entre amigos e participar desse grupo, né? Assim, a Network Sales não é uma empresa que conecta, ela é quase um pai, ela só falta pegar na mão e dar dinamar na boca, porque com todas essas soluções, e eu tenho certeza que com todas essas soluções, o empresário do varejo, de qualquer que seja, qualquer segmento que ele seja, ele vai usar qualquer uma delas. Se ele usar todas elas de maneira eficiente, ele vai alavancar o negócio dele. Isso não tem como, né? E a gente está trazendo de mão beijada, né, várias soluções para ajudá-lo a resolver problemas no dia a dia. E da parte da Luri, a gente pede que ele entenda que tudo que a gente puder trazer que simplifique a vida dele e facilite, evita a surpresa para ele no final do mês, é o que a gente está aqui para se propor para ajudar ele a resolver. Legal. Com mais lucro, menos risco, é isso que a gente está aqui. Então, o que ele puder contar com a gente e o que a gente puder fazer para ele, para ajudá-lo nessa empreitada, é o nosso objetivo de viver. Então, não tem, pode contar com a gente em qualquer momento, em qualquer fase do negócio dele, que ele vai conseguir encontrar uma solução que a gente vai ajudar ele a sair de um momento ou de uma necessidade que ele tenha pontual. Legal. Obrigado, Diego. E galera, a gente encerra hoje mais um episódio. Hoje foi com a gente Diego Rumilac, CEO e fundador da Luri, esse conjunto de soluções digitais para que você possa se organizar melhor. Espero que as dicas que o Diego trouxe para cá possam ajudar você aí a pensar, a se organizar, a se estruturar melhor e com isso crescer no mercado e prosperar. Porque no final do dia esse é o seu objetivo, né? Você abrir o seu negócio para gerar prosperidade para você, para sua família e para todo o ecossistema que você está inserido. Então, valeu, a gente se encontra aí no próximo episódio. Até mais. Valeu.